Olá, boa tarde, turma. Professor Robério. Vamos dar continuidade à nossa aula de prática de ensino. Continuamos com o mesmo capítulo, né? E aí, nós vamos ver na aula de hoje 3 elementos básicos que determinarão praticamente uma prática, ou teoricamente, né? São doxa, Sofia e episteme. São 3 palavras gregas que dão significados, e estas palavras, né, e a contextualização dessas palavras irão nortear muito o nosso trabalho, né? Primeiro, doxa, né, significa opinião, isto é, saber próprio do senso comum, o conhecimento espontâneo ligado diretamente à experiência cotidiana. Um claro escuro, misto de verdade e erro. Nós já vimos isso em Filosofia da Educação ano passado, né? Sobre a questão do senso comum, que é um aprendizado que passa de um tempo para outro e algumas situações são tidas como verdade e não é, né? A outra, Sofia. Vimos ano passado em filosofia, né? É a sabedoria fundada numa longa experiência de vida. É nesse sentido que se diz que os velhos são sábios e que os jovens devem ouvir seus conselhos. No entanto, né, a gente já sabe, doxa está ligado à opinião e senso comum. A Sofia, ou seja, a sabedoria, né? A sabedoria que é transmitida por experiência, onde, teoricamente, isso não vale na prática, se diz que os mais velhos sabem mais do que os mais jovens. E, finalmente, episteme significa ciência, isto é, conhecimento metódico, sistematizado. Consequentemente, se do ponto de vista da Sofia, um velho é sempre mais sábio que um jovem, do ponto de vista da episteme, um jovem pode ser mais sábio do que o velho, é evidente. Então, por quê? Vamos, episteme está ligado diretamente ao conhecimento elaborado, científico. Então, vamos colocar em miúdos aqui. Se você vai a um médico, ele vai passar uma bula de um remédio. Vai dar certo? A probabilidade é grande. Se você vai a um velho experiente, uma velha experiente, vai passar alguns chás. O chá é um paliativo, pode até melhorar, mas não vai curar a sua doença. Né? Então, só deu um exemplo até um pouco de senso comum, né? Mas veja bem, essas situações, né? A episteme é o sistema elaborado, até porque a opinião, né? O conhecimento que produz palpite não justifica a existência da escola. A escola é algo que existe para dar conteúdo, significado, conhecimento, né? Então, conhecimento que produz palpite não justifica a existência da escola. 2 mais 2 são 4, né? O relevo a gente estuda na escola, sabemos inúmeras coisas teoricamente, mas só aprendemos isso na escola. Então, do mesmo modo, a sabedoria baseada em experiência da vida dispensa até mesmo desenha a escola, né? O que, inclusive, chegou a cristalizar em ditos populares: mais vale a prática do que a gramática, né? E a criança aprende apesar da escola. Não aprende, se aprende na escola, né? E a exigência da apropriação do conhecimento sistematizado por parte de novas gerações torna necessária a existência da escola. A escola é fundamental, a escola é essencial, a interação para que nós possamos ensinar e aprender junto, a viver junto, a conviver essa experiência. E acredito que vocês estão sentindo mais falta do que nunca nesse período que já estamos praticamente um ano distante. Vocês estão sentindo saudade até do que aqueles que você nem queria ver, né? De tão chato que eram as aulas de filosofia da educação, de matemática, seja lá de quem for, as aulas do professor Robério. Eu acho que vocês também não estão com saudades, mas
é essa questão. A escola existe porque ela é fundamental à sociedade. Ela é a fonte de nossa existência como fonte social. Vamos viver sem escola? Vamos. Faça uma pesquisa entre 10 analfabetos. São cegos que enxergam, né? E se se perguntarem a ele o que eles mais queriam, é aprender a ler e escrever. Por isso a função da escola. Então, só ter a doxa, né, filosoficamente falando, ou seja, opinião não é conhecimento. Você pode até ter uma opinião do melhor jogador de futebol entre Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quem foi o melhor de todos os tempos, se foi Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi. Isso são opiniões. Números valem mais, né? O que se conquistou mais. Mas isso eu não vou entrar em detalhe, porque a construção do conhecimento se dá com episteme, se dá com ciência, se dá com conteúdo. E essa é a nossa base, né? Ou seja, a escola existe, pois, para proporcionar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado, ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos, né, o aproveitamento desse saber. Então, a escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado, à ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. Não há como estudar, e volto novamente, que eu já falei na aula passada, sem conteúdo, né? Sem conhecimento de causa. Eu já disse, até para se ter um bom relacionamento, precisa-se de ter conteúdo. Cabeça oca não chama ninguém a atenção. Então, por isso que esse conhecimento elaborado, ele tem uma fundamental importância. E aí, eu digo que o próprio CMA, em algumas circunstâncias, já houve algumas situações em colocar essa questão de conteúdos e conteúdos clássicos, né? O que é conteúdo clássico? Conteúdo clássico são esses conteúdos que nós estudamos em geografia, relevo, população, né? Hidrografia, matemática, multiplicação, soma, equação, aquilo que realmente vai servir. Não adianta você ir para a escola e não aprender. Então, nem que todo o aprendizado necessário para a sua vida, mas quando você vai para a sala estagiar, você vai ter que ensinar matemática às crianças, porque você só vai para uma faculdade com noções básicas de todo o conhecimento científico, básica. Depois você vai se aprofundar naquilo que você vai querer ser futuramente. Então, uma escola funcionando quer dizer uma escola desempenhando a função que lhe é própria. Para existir, a escola não basta a existência do saber sistematizado. É necessário viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação. Ou seja, agora eu estou aqui de frente a um celular e depois vou editar toda essa aula, colocar algumas coisas que fiquem mais atenciosa, mas se esse conteúdo que eu falei sobre doxa, né, sobre Sofia e sobre episteme não tiver sentido, não vai fazer sentido nenhum esse vídeo que eu coloquei. E outra coisa, a ausência dessa presença me faz eu usar de diversos artifícios tecnológicos, diversas técnicas, ideias, né? Então vocês veem aí nas aulas de vários professores métodos diferentes, mas que têm um objetivo: o conhecimento, chegar até você, meu querido, minha querida, até o momento que possamos estarmos juntos, né? Discutindo, brigando, chamando de feio, de bonito, eu te odeio, eu faço tudo porque eu não quero nem ver você. Tudo bem, mas isso é escola, isso é junção de aprendizado, de conhecimento, né? Por isso que a questão, o que é um clássico? Quando eu falo conteúdo clássico, então português vai estar verbo.
Eu detesto verbo, eu detesto pronome. Não vai passar se você não vê isso. História. Ah, professor, eu detesto história. Não posso ver falar em medieval, período medieval, história do Brasil, período colonial. Vai ter que ver. É conteúdo que se aprende. E a interpretação desse conteúdo lhe fará uma pessoa forte. Sapiens. O Homo sapiens, o Homo moderno, o homem do conhecimento. E isso vai mostrar que nós temos essa capacidade de nos tornar indivíduos pensantes, quiçá melhores, que esse é o nosso objetivo. Então, por que os conhecimentos clássicos são importantes? Veja bem, todas as músicas, vou citar aqui um exemplo, temos vários estilos musicais no Brasil. E tem aquelas músicas que vocês sabem de cor, que foram gravadas há 40, 50 anos, que fazem sucesso. Isso são clássicos. Eu não estou querendo dizer entre clássico e brega, porque, por exemplo, se você colocar Amado Batista, um dos principais cantores brasileiros, que é considerado como brega, é um clássico da música brasileira. Por que é um clássico? Porque não acaba. Porque a essência da sua música está presente praticamente na grande parte dos brasileiros. Todo brasileiro, e acredito que vocês sabem quem é Amado Batista. Jojo Todinho, nem todo mundo. Eu sei que às vezes eu vejo na televisão, mas nunca ouvi uma música da Jojo Todinho. E entre as que aparece e some, né? Então, por exemplo, eu quando gosto de introduzir minhas aulas, vocês já conhecem muito bem, eu uso um clássico, né? Para introduzir a música clássica, sinfônica, Beethoven, né? Hegel. Então muitas, né? Bach, que eu gosto muito. Aí você varia alguns cantores que, como Roberto Carlos, o próprio Amado Batista, dividindo aí as águas entre esses dois cantores, né? Bem assim são os conteúdos. Esses conteúdos não morrem. Vão lhe perguntar, a forma de trabalhar será diferente, mas não podem mais deixar de ser trabalhado. Antes eu tinha que saber o Rio Amazônia, seus influentes da esquerda e da direita. Eu sei que hoje eu tenho que estudar o Rio Amazônia, o Rio Amazonas, a sua hidrografia, a sua importância no contexto ambiental do mundo, os seus afluentes e a importância desses rios para essa sociedade. Então não vou deixar de estudar a hidrografia do norte do país, né? Os montes gelados do norte do planeta. Então, por que conteúdo clássico? Ele é essencial. Conteúdo é a base específica do nosso conhecimento. Por isso agora se discute muito essa questão da ciência com relação à questão da cloroquina, eu não vou entrar nesse mérito também, né? Até porque não entrar nessa contextualização, mas de uma coisa especificamente, conteúdo, conhecimento se faz com leitura, com estudo, com pesquisa. Esse sim é o que chamamos de conhecimento elaborado. Eu vou deixar aqui as páginas especificamente desse capítulo e do que eu estou colocando hoje. Por hoje é só. Um grande abraço, fica com Deus e um abraço no coração de todos. Se cuidem, porque o momento é de difícil, né? Fiquei sabendo agora há pouco que nosso colega de profissão, filho da nossa colega de trabalho, Diana, né, Everton, né, estava com Covid, teve uma recaída, então peço junto a vocês a nossa oração para que ele se recupere. E nesse momento de pandemia, o importante é cuidar um do outro, né? Fique com Deus e vamos fazer nossas orações para que esse rapaz, nosso amigo Everton, venha para sua casa, para o seio de seus pais, de sua mãe, Diana, de seu pai César e de seus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.